Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores da Rede Privada de Ensino de Minas Gerais. O programa de hoje discute os impactos dos agrotóxicos na saúde da população. Na mesa do brasileiro, muitos alimentos estão contaminados por agrotóxicos proibidos ou com quantidades acima do limite tolerado. Além disso, um relatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aponta ainda que o país se tornou, nos últimos anos, o principal destino de produtos banidos na União Europeia e nos Estados Unidos. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Wilson Luiz Silva, presidente da FETAENG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais. Olá, Wilson, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Wilson, para mudar essa realidade que nós falamos um pouco na abertura do programa, várias entidades e movimentos sociais lançaram a campanha nacional contra o uso de agrotóxicos e o cineasta Silvio Tendler fez o documentário O Veneno Está na Mesa, que nós vamos exibir alguns trechos aqui durante este programa. Agora, pelo documentário, nós podemos perceber que os riscos para a saúde são realmente muito grandes, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre este assunto, sobretudo os impactos na saúde dos trabalhadores rurais, Wilson. Eu acho que, em primeiro lugar, essa questão do uso até abusivo dos agrotóxicos, a gente tem que mostrar para a sociedade como um todo quais são os efeitos negativos que causa para o ser humano e para o meio ambiente como um todo. Esse documentário, ele mostra, ele tem relato, ele causa impacto, porque se você usa, se você não mostra, se você alimenta e não sabe que aquilo faz mal, ninguém dá tanta importância pela gravidade do que causaria ou que causa aquele produto. A nossa federação, que representa aí os agricultores familiares, tem a preocupação, é claro que o nosso sonho seria que todos os produtos fossem orgânicos, mas se nós não pudermos ter condição de só do orgânico, mas nós trabalhamos com a questão do agroecológico. Nós somos contra o abuso indiscriminado, o uso abusivo dos agrotóxicos. Venenos que muitos deles que estão usados aqui no Brasil, que alguns países já foram assim, não usa há muitas décadas e aqui continua usando. Nós não podemos perder a nossa qualidade das nossas sementes tradicionais, sementes crioula que a gente tinha. Nós não pode ficar na mão de uma multinacional, né? E com uma ideia fixa que se eu não usar o veneno, se eu não comprar aquela semente, eu não vou ter sucesso na minha produção. Eu tenho que mudar essa mentalidade. Agora, é bom para nós e para a sociedade que o veneno, agrotóxico é veneno e veneno mata. Ele não mata como um revólver de uma vez, ele mata de uma forma mais lenta. E ele atinge não apenas quem trabalha e quem usa, ele atinge uma cadeia, ele atinge quem mata, quem trabalha, ele atinge quem produz, ele atinge quem consome e atinge também o nosso meio ambiente, os lençóis freáticos, os rios, os riachos e as nascentes de água. A FETAENG recebe, Wilson, muitos relatos de trabalhadores que se intoxicaram com o uso de agrotóxicos? A gente tem relato, nós temos trabalho, há pouco tempo agora nós levamos para a Secretaria de Saúde, temos trabalhadores rurais, agricultores familiares que não estão aqui mais, já foi ceifado dessa vida, porque usou aquele produto, não sabia a forma, o que tinha, o que era o princípio ativo daquele produto. Alguns acabaram em óbito, a gente denunciou, quantas vezes a FETAENG acompanhou aqui em Brasília, levamos esse assunto, a nossa confederação em Brasília discute esse tema. Agora, a gente precisa de mais dados, né? O Estado, como um todo, precisava mostrar para a sociedade, de fato, quantas pessoas que morrem para o uso, seja através da ingestão do agrotóxico, trabalhando com agrotóxico, ou de quem consome agrotóxico. Tem que ser mostrado, porque eu tenho certeza que isso vai causar um impacto e o governo vai mudar suas posturas, um jeito de governar trabalhando com uma outra mentalidade. Certo. Wilson, quais são os principais impactos ambientais? A gente tem dados que é mostrado algum tipo de câncer que as pessoas contraem através do uso, né, o problema renal, né, que a causa, nós tivemos agora, o ano passado, o ano atrasado, até um trabalhador dirigindo um sindicato nosso, que ele, por uso, sem saber, ele morreu, ele deu uma doença que
Até hoje não foi falado que tipo de doença, mas nós sabemos que foi devido ao uso, decorrente do uso desse tipo de veneno. Agora, a gente tem que mostrar para a sociedade toda que aquela terra que é jogada, tem algum veneno que é jogado, algum agrotóxico, ele não só a superfície, ele atinge o subsolo, atinge a água, e essa água, às vezes, nós estamos consumindo ela. Então, é uma cadeia. Ela vai para as nascentes. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, por isso que a gente tem que discutir quais são os impactos que isso causa para o planeta como um todo. Não é para Minas, para o Brasil, é para o planeta. Né? E quem tem que ter, nós temos que denunciar. Quem tem a atitude de mudar isso é o governo. Wilson, nós vamos agora assistir a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto. Vamos lá? Vamos lá. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Por ano, são utilizados cerca de 360 mil toneladas de defensivos agrícolas no país. Os dados são do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Agrícola. O índice de contaminação é maior no tomate, no pimentão e nas hortaliças, como o alface e a couve. E os riscos do agrotóxico também atingem os produtores rurais. Hoje, a consequência é a longo prazo, são as crônicas, né, que vai acumulando pouquinho a pouquinho no organismo. Quando a pessoa vê mais tarde, né, sofre de artrite, de dor de cabeça incurável, de intestino, câncer, um monte de coisas. E o meio ambiente. Perda dos mananciais, perda da biodiversidade, contaminação do solo, das águas e das pessoas, contaminação do ar. Como o cineasta Silvio Tendler registrou no documentário O Veneno Está na Mesa. No filme, ele mostra como os defensivos agrícolas afetam o dia a dia das pessoas e beneficiam as grandes transnacionais. Para o diretor do Sindicato dos Professores, Marco Eliel, o trabalho apresentado pelo cineasta é um alerta para toda a população e principalmente para os educadores. A figura do professor ela é importante no uso dos instrumentos pedagógicos, não só para alertar sobre o risco da contaminação dos alimentos transgênicos e dos alimentos com agrotóxicos, mas também de se fazer uma consciência crítica para denunciar o uso abusivo desses defensivos agrícolas, tanto na mídia quanto na sociedade de um modo geral e juridicamente também. Nas bancas, a preferência dos consumidores pelas verduras, legumes e frutas mais bonitas é unânime. Mas como saber se esses alimentos estão livres dos agrotóxicos? Eu acho elas mais sadias, sabe? Assim, mais verdinha. Não é verdura assim que a gente vê que já está velho, né? Olhar se não está algum podre ou alguma coisa amassada ou quebrada, é isso. Segundo Luiz Fernando, os resíduos de agrotóxicos em frutas e verduras são permitidos, desde que estejam na quantidade recomendada pela Organização Mundial de Saúde. O perigo está nos excessos e no uso de produtos proibidos. Altas doses de toxidez de algum produto, ele pode passar para nós também e acarretar gradualmente algumas doenças. A melhor forma de evitar isso é a gente procurar dar hoje opções para os orgânicos. Toda vez que for adquirir um produto, uma verdura, você deve chegar em casa, separar essas verduras, lavá-las em água corrente, colocar numa bacia com uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Você deixa lá mais ou menos 20 minutos e você tem um produto desinfectado. Para te estar segurado o que vai fazer na lavoura, o banco exige as notas da semente. A semente tem que ser híbrida, tem que ter o adubo químico, tem que ter o veneno e as notinhas de todo esse produto. Porque lá no dia de fazer a entrevista vai vir um técnico, né, do banco, né, o fiscal, ele vai querer essas notas para te estar dentro do seguro, senão em 48 horas tu tem que devolver o dinheiro lá, se tu não tiver a lavoura.